Olá! Esse Shabbat Parashat Toledot, temos no seu início o termo Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Nós temos, e essas são as gerações de Isaac, filho de Avraham. Ve'ele, Rashi, logo no início, diz o que significa Ve'ele, e essas são. Tem a preposição vav, ve, a gente aprende no hebraico que é vav hebur. Essa preposição acrescenta informação acima do texto. Então, Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, esses são as gerações de Yitzhak, filho de Avraham, para ensinar, diz Rashi, Yaakov e Esav ha'amurim ba'parashá. Quer dizer que a parashá é para falar de Yaakov e de Esav. As Toledot, as gerações, os frutos, os produtos da atuação são os filhos de Isaac, Jacó e Esav. Mas a pergunta é, e a preposição e? Ve'ele. E aí, interessante, porque nós encontramos essa preposição no Parashá Mishpatim, que trata no livro Shemot sobre leis civis. Ve'ele ha-mishpatim. Lá, Rashi também falou, Ma elu misinai af kan misinai. Como os 10 mandamentos foram dados no Monte Sinai, as leis civis também são de origem divina do Monte Sinai. Nós não temos só as leis de Yom Kippur no Monte Sinai. Nós não temos só as leis do Shabbat no Monte Sinai. As leis civis de empregador e empregado, de comércio, de constituição patrimonial e matrimonial, todas essas leis são divinas também. Portanto, aqui na Parashá dessa semana, Rashi diz, Ve'ele Toledot. Essas são as gerações de Isaac, que são Yaakov, Jacó e Esaú, Yaakov e Esav, como Avraham também, Yitzhak e Ismael. O que nós temos de comum neles é que tanto Avraham como Yitzhak acabaram tendo um filho no caminho e o outro filho se distanciou do caminho. Com Avraham se distanciou Ismael. Com Isaac se distanciou Esaú. Tem outro lugar no Humash Bereshit que a Torá não escreveu Ve'ele, escreveu só Ele. É a Parashá de Noah. Lá está escrito Ele Toledot Noah. Essas são as gerações de Noah. E aí a pergunta é, Urashi, me diz uma coisa, não tem Ve'ele, então não é para falar dos filhos dele, e sim para falar, como diz, Lelamdecha sheikar tordoteim shesadikim ma'aseh tovim. A importância de pessoas retas e íntegras são as suas atitudes, as suas contribuições, a sua biografia. Eu pensei bastante sobre esses comentários do Rashi, tanto ele, Ve'ele e ele, e cheguei à seguinte conclusão. Vejam, no mundo dos patriarcas, ou seja, no mundo judaico, as gerações, os produtos, as atitudes são os filhos. Avraham sabia disso. Sabia que tudo que ele fez para propagar o monoteísmo, tudo que ele fez de hospitalidade e atender as pessoas em sua casa, uma série de justiça ele trouxe naquela guerra de 4 reis contra 5 reis para salvar Lot. Tudo isso, até mesmo
o seu envolvimento para salvar, através de suas preces e súplicas, a cidade de Sedom, tudo isso não é importante. O importante é deixar filhos no caminho, na identidade, no patrimônio cultural que ele estava divulgando para a sociedade. Que adianta fazer tudo isso para os outros se dentro da sua casa seu filho não vai seguir? Então, a Torá falou, Ve'ele toledot Yitzhak ben Avraham, Isaac foi o filho de Abraão que seguiu, Ismael não seguiu. Yitzhak também deixa filhos, um vai seguir Yaakov, outro não vai seguir, que é o Esav. Portanto, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que a importância dos patriarcas era exatamente os seus filhos. Já em Noah, não tem um Ve'ele. Para Noah, ele não está se importando com o que vai deixar, com os seus filhos. Ele se importa consigo, com a sua trajetória, com a sua biografia, com o seu nome. Esse não faz parte dos patriarcas. Esse que pensa na sua biografia é Noah. Avraham e Yitzhak pensam em quem vai continuar. Isto é mais importante que a própria biografia. E herdamos isso de Avraham, de Yitzhak, até chegar em Yaakov, que aí ninguém saiu do caminho. Todos os 12 filhos de Yaakov formaram as 12 tribos de Israel. Quando a gente pode ter a certeza que todos os nossos filhos vão seguir o caminho e que isso é o mais importante, que é a nossa atuação profissional e que a nossa biografia, nós estaremos aí sim, fazendo uma contribuição concreta, direta e objetiva para o fortalecimento do povo de Israel. Pense nisso. Shabbat Shalom, o Mevorach.